Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Concurseiro da NASA, o canal de educação e desenvolvimento que mais cresce no Brasil. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma análise mais cuidadosa do último edital, aliás, do último gabarito oficial da Polícia Federal. Hoje nós vamos falar sobre o padrão CESP, que é o padrão de respostas que a CESP adota ali nas suas provas e nos seus gabaritos, tá certo? Mas antes disso, eu queria mais uma vez pedir para você, se não é inscrito no canal, se inscreva agora no canal. Deixa o seu like aí, tá? Porque você vai me ajudar e eu vou ajudar você. E nós vamos continuar juntos nesta caminhada, tá bom? Eu fiz um vídeo anterior, há algumas semanas, onde nós analisamos o último gabarito da Polícia Rodoviária Federal. E lá, coincidentemente, constatamos que nas respostas do gabarito havia um certo padrão. E esse padrão é o que nós vamos analisar agora neste vídeo, tá? Vou mostrar aqui para vocês o gabarito. E esse gabarito é referente ao gabarito da Polícia Federal. Vejam que esse gabarito é o edital que versa aí do dia 15 de janeiro de 2021. Ou seja, realmente é o gabarito oficial da Polícia Federal. E aqui nós temos o gabarito, aqui a listagem, né, de questões e suas respectivas respostas. Então eu vou fazer aqui um destaque, ou eu vou separar em grupos de 5 e vamos analisar separadamente cada um desses grupos e no final vamos saber se realmente existe ou não esse padrão CESP que tanto se fala por aí, tá bom? Eu vou ver se eu consigo destacar aqui para vocês, para que fique mais fácil a visualização. Vamos lá. Então veja, nós temos aqui as primeiras questões estão aqui na parte superior e vai se estendendo de forma horizontal até chegarmos à questão número 120, tá? A prova da PF teve necessariamente 120 questões. Bom, essas questões da banca Sebrasp geralmente são questões certa e errada, ou seja, você vai ali optar por uma resposta ou outra. 50% de chance de você acertar e 50% de chance de você errar. É claro que quando você estuda, quando você se prepara, as suas chances de acerto aumentam significativamente, podendo chegar próximo aí a 85% a 90%. Tudo bem? Então vamos analisar o primeiro grupo de questões. O primeiro grupo de questões, onde nós temos aqui a questão número 1, questão número 2, questão número 3, até a questão número 5. Deixa eu voltar aqui, acabei trocando aqui. Bom, temos aqui até a questão número 5. E agora nós vamos analisar o gabarito dessas 5 primeiras questões. Vamos analisar. A primeira questão foi errada, a segunda errada, a terceira errada, a quarta certa e a quinta errada. Vou destacar aqui, deixei um destaque. E nós percebemos aqui que havia, nessas 5 primeiras questões, 4 questões erradas e uma certa. Agora vamos continuar adotando essa listagem, né, essa análise, considerando apenas um grupo de 5 questões. Tudo bem? Vamos considerar apenas um grupo de 5 questões e vamos verificar quantas questões certas e quantas questões erradas possuem cada grupo. Então lá, a questão 6 até a questão número 10, vamos analisar. Nós temos uma questão errada, outra certa, a 8 é certa, a 9 é errada e a 10 certa. Então vou destacar aqui para vocês. Vou deixar aqui um destaque. Não sei se dá para usar aqui um lápis, alguma coisa assim do tipo. Não, parece que não dá. Deixa eu ver aqui. Olha aí, coloquei aqui, mas não deu certo. Vamos lá, vamos tentar corrigir. Vou colocar aqui novamente nessa mesma sequência que eu estou fazendo, que fica melhor. Então aqui das 6 a 10, nós vimos agora uma questão errada, 2 questões certas, uma questão errada, mais outra questão certa. Ou seja, 3 questões certas e 2 erradas. Perfeito. Já vimos que foi diferente, né, entre as primeiras 5 questões e agora essas outras 5 questões. Vamos agora analisar a questão 11 até a questão 15. Vamos considerar aqui o gabarito dela, sendo certa, certa, errada, errada, certa. Olha só,
da questão 11 até a questão 15, são aí 3 questões certas e 2 questões erradas. Olha só, já vimos aí outra diferença, né? Ou semelhança, né? A gente vai ver que houve uma semelhança com o grupo anterior. Agora vamos aqui analisar a questão 16 até a questão número 20. Aí, acabei destacando tudo aqui. Questão 16 até a questão número 20. Olha só o nosso padrão: uma errada, uma certa, outra errada e 2 certas. Então veja, nesse padrão a gente conseguiu perceber que existiam aqui 3 questões certas e 2 questões erradas. Bem? Então veja, ó, 3 padrões, 3 grupos de 5 questões com o mesmo padrão de resposta. Vamos agora para a questão 21 e vamos identificar aqui os seus gabaritos até a questão 25. Então a questão 21 a 25, temos aqui 21 errada, 22 certa, 23 errada, 24 errada, 25 errada. Então 4 respostas erradas e uma certa. Então veja, qual é a semelhança desse padrão de resposta com o primeiro grupo que a gente viu lá no início, ó, da questão 1 até a questão número 5. Vamos continuar. Da questão 26 até a questão 30, olha só, temos novamente aqui um padrão de resposta. Temos 26 certa, 27 errada, 28 errada, 29 certa, 30 errada. Observe, agora eu tenho uma diferença aqui no padrão, não é? Ó, 3 questões erradas e 2 certas. Então houve uma quebra na sequência. Vamos continuar. Da questão 31 até a questão 35, nós temos novamente, ó, o padrão, ó, certo, errado, certo, errado, certo. Então esse padrão é 3 certas e 2 erradas. Observe, já são 3 padrões com os mesmos número de questões certas e questões erradas. 3 certas e 2 erradas. Agora, ó, da 36 a 40, que é o próximo grupo, nós temos aqui ó, o gabarito errado, errado, certo, certo, certo. Olha só, novamente, repete-se o padrão que nós vimos anteriormente. 3 questões certas e 2 erradas. Então você percebe que ao longo de toda a prova, se você analisar grupo por grupo, você vai perceber que esse padrão certo, 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 errado, errado, ou seja, 3 questões certas e 2 erradas, é o padrão que mais se repete. Já chegamos aqui à questão 40 e a gente percebeu que foi o padrão que mais se repetiu. Vamos continuar aqui, ó. Da questão 41 até a questão 45. Olha só, agora aqui nós temos uma mudança de padrão, uma quebra de padrão. 3 questões erradas, uma certa e outra errada. Questão 46 até a questão 50. Temos aqui novamente ó, o padrão. 3 questões certas e 2 erradas. Da questão 51 à questão 55, temos aqui 3 opções ou 3 gabaritos certos e 2 errados. Olha só o padrão se repetindo. Questão 56 à questão 60, temos aí 3 questões erradas e 2 certas. Então houve uma quebra desse padrão. Tá? Vamos continuar. Questão 61 até a questão 65, 3 questões erradas e 2 certas. Então esse padrão se manteve, né? Esse padrão de 3 questões erradas e 2 certas se manteve. Questão 66 até a questão 70 são 2 questões certas e 3 questões erradas. Então 3 vezes o mesmo padrão. Agora, ó, questão 71 até a questão 75, a gente vê já uma prevalência desse padrão, né? Ó, 3 questões erradas e 2 certas. Questão 76 até a questão 80, aqui ó, questão 76 até a questão 80, 2 questões certas e 3 questões erradas. Agora você percebe que houve uma mudança no padrão. Agora, ao invés de ser 3 certas e 2 erradas, agora são 3 erradas e 2 certas. Então, perceba essa mudança, tá? Perceba essa mudança. Porque aí você vai entender que realmente existe um padrão para a resolução de uma prova da banca Sebrasp. E aí você vai ter que usar de estratégia, obviamente, porque são muitos conteúdos, muitos assuntos e talvez você não tenha tempo o suficiente para se aprofundar. Então, o que eu estou passando aqui para vocês não é uma técnica de chute, uma mera técnica de chute que você vai chutar ali de forma aleatória ou arbitrária. Não, você vai ter que usar de estratégia, analisar o padrão que está se repetindo mais e ver que existem pelo menos 2 tipos de padrões que são os mais comuns. Se a sua prova tiver ou constar desses 2 padrões que são muito comuns, a sua chance de você ganhar muitas questões
numa prova do tipo certo e errado, vai ser muito grande. Vamos continuar aqui, ó, da questão número 81 até a questão 85, a gente tem aqui, ó, 2 questões erradas, 3 questões certas. Voltou aquele padrão, né? 3 certas e 2 erradas. Questão 86 a questão 90, 3 erradas e 2 certas. Questão 91 a questão 95, 3 certas e 2 erradas, é o nosso gabarito. Questão 96 até a questão 100, 4 erradas e 1 certa. Olha só aquele padrão lá da primeira sequência. Então, vez ou outra, esse padrão se repete. Agora vamos lá. Questão 101 a questão 105, 4 certas e 1 errado. Houve uma mudança total de padrão. Questão 106 a questão 110, novamente o padrão se repete, 3 certas e 2 erradas. Questão 111 até a questão 115, 3 erradas e 2 certas, é o nosso padrão. E, por último, a questão 116 até a 120, a gente tem aqui 3 questões certas e 2 erradas. Esse é o nosso padrão. Então, pessoal, o que a gente pode concluir disso? Eu, como concurseiro, e você como concurseiro, vai pegar uma prova da Sebrasp e vai sair chutando, colocando, assinando ali certa, errada, de forma aleatória, de forma arbitrária? Não, não é esse o propósito do vídeo. Tá? O propósito desse vídeo é o quê? É dizer para você que se você estiver fazendo uma prova e você notar que as suas respostas estão fugindo muito desse padrão, 3 certas, 2 erradas, 3 erradas, 2 certas, se a sua prova estiver muito distante disso, então você tem uma grande probabilidade de você realmente não obter uma boa pontuação nessa prova. Agora, se você estiver estudando, se você estiver cada vez mais aumentando o seu nível de proficiência e de eficiência na resolução de provas, e isso vai muito não somente do estudo, mas também da experiência em fazer concursos, né? Você vai perceber que quanto mais você estuda um assunto e responde corretamente, mais esse padrão se repete na prova, tá? Então é importante que você pondere isso aqui. Então, de uma forma geral, a gente pegou lá o edital da EPRF e a gente viu que esse padrão 3 certas e 2 erradas, ou 3 erradas e 2 certas, foram o que mais se repetiram. E agora no gabarito da PF foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa. Moral da história é que se você estudar, se você souber o conteúdo e você tiver alguma dúvida, por exemplo, você está lá, respondeu 3 questões certas e você ficou com muita dúvida em 2 outras questões. Pode ser que se você tem convicção daquelas 3 ali e você respondeu corretamente, então você pode utilizar do princípio aí desse padrão de resposta da Sebrasp para você ser beneficiado. Aí você coloca lá errado para ratificar as suas respostas. Então, basicamente é isso. Não tem muito segredo. É uma análise aqui que a gente fez de forma bem rápida, bem resumida, tá? Me perdoe se eu tiver errado em algum momento, tá? Sempre às vezes a gente acaba travando aqui uma palavra ou outra. A gente às vezes quer falar algo de forma mais incisiva, acaba não falando, mas o meu propósito, acredito que tenha sido cumprido neste vídeo, tá? Que foi mostrar para vocês como é que a banca Sebrasp, né, utiliza do seu gabarito ali do padrão de resposta. Realmente existe esse padrão de resposta. Então, gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal, e se você gostou desse vídeo, quer continuar acompanhando as informações, as novidades, as notícias do mundo do concurso, as análises de edital, os próximos concursos que nós iremos trabalhar aqui como mentorias, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e a gente vai se vendo aí na caminhada da vida dos concurseiros, em um concurso desses aí da vida, e se Deus quiser, até a sua aprovação. Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Concurseiro da NASA.